grandes analistas são aqueles que trabalham num nível mais macro, né? A maioria dos analistas de equity research, eles são esperados a olhar as ações com uma perspectiva bottom-up, né? Olhando as coisas de baixo e ficar ali só no mundinho dele, olhando só as árvores e não a floresta. Aqueles que conseguem, né? Se você conseguir também olhar de uma maneira top-down, olhar de cima para baixo, você vai criar, sem dúvida, uma vantagem competitiva super importante, né? Até porque, se você cobrir um determinado setor, se você cobrir o setor de qualquer setor na bolsa, eu vou cobrir utilities, eu vou cobrir setor de energia elétrica, vai. Eu tenho geração, transmissão e distribuição dentro de cada um desses setores, dentro de cada um desses subsegmentos, eu tenho empresas específicas que cada uma é impactada de uma maneira diferente dependendo do cenário. Por exemplo, às vezes, quando você tem vamos falar aqui do setor geração de energia, às vezes quando você tem uma alta muito grande no PLD, PLD é o preço de liquidação das diferenças, que nada mais é do que o nome do preço à vista de energia. Se sobe muito o PLD, dentro do setor de geração, eu quero entender quem está menos exposto a essa alta. Usualmente, no mercado de geração, eu estou dando um exemplo aqui fácil. No mercado de geração de energia, você tem uma. É bom quando as empresas estão contratadas. O que é contratado? É quando ela tem uma capacidade anual de geração de energia e essa capacidade ela você vende ela no longo prazo, você faz contratos de longo prazo, você vende num determinado preço, idealmente mais alto preço, mas é bom o simples fato de ela não estar exposta, de ela não estar descontratada. Por quê? Porque senão o resultado, normalmente investidor em setor elétrico, você quer estabilidade, né? Você está buscando estabilidade, inclusive de dividendos. Você não quer um samba do crioulo doido, que a empresa fique cada hora tendo uma variação muito grande de resultado, porque ela não vendeu energia, ela tem que vender sempre no spot, né? Por outro lado, se você tiver um pico de PLD do preço da energia spot, pô, eu quero saber quais empresas que fizeram a bobagem de não estar contratadas, né, que estão tomando risco, mas quando subir o preço da energia, ela vai conseguir vender no spot a um preço alto, né? Então, assim, por que que eu estou falando isso? Porque quando eu sou analista de utilities, eu já tenho a minha cobertura lá das distribuidoras, geradoras e transmissoras, e isso aqui, né? E isso sem falar no fato de que essa volatilidade no preço do setor, no preço de energia, de alguma forma também, dependendo do que acontecer, impacta também o setor de distribuição. Mas vamos focar aqui na geração. Cubro um setor elétrico, e eu tenho 3 subsegmentos e tenho as empresas geradoras lá que eu cubro. Eu tenho que ter uma visão macro e top-down para falar assim, olha, dado este cenário de aumento do PLD, que é o preço de liquidação, o preço da energia spot, eu acho que tem que comprar essa ação e não essa, certo? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque o analista top-down, mesmo no nível, né? Eu não estou falando no nível do portfólio manager, que tem que olhar a bolsa inteira, ou o estrategista de equities, que tem que olhar a bolsa inteira. Eu estou falando num cara especialista num setor. Mesmo esse cara, no mundinho dele, ele tem que olhar o top-down. Dentro de todas as empresas dele, eu vou para o nível, eu vou dar um zoom aqui só em geração. Dentro de geração, eu tenho que ter uma visão top-down, olhar de cima, e eu tenho que ter uma visão de olhar empresa a empresa. Então, todo analista tem que ter essa concepção e essa. Primeira coisa é ter isso no nível de consciente, né? E essa é a minha ideia aqui para vocês. Eu falando isso para você, e você realmente querendo se destacar nessa carreira, você me segue, me ouve, né? Muitos aqui me ouvem. Então, beleza, pô, já sei do problema, né? Isso vai, só você saber do problema já vai fazer você ficar muito mais esperto quando você conseguir o emprego, ou agora no trabalho que você já faz, que você vai falar, opa, vou começar a fazer isso que o Marcelo está falando, né? É uma dica que eu queria dar para vocês em relação a isso, até que veio na minha cabeça agora, é assim, eu acho interessante você dividir o seu tempo como analista. Quando você começar a cobrir um setor, você vai ficar afogado ali nas informações e você vai ficar olhando somente
as árvores, porque você tem que fazer o início de cobertura, você tem que fazer o modelo, você tem que pegar dado histórico, você tem que ficar pegando o número em PDF, tem que estruturar o modelo, tem que construir fórmula, tem que ser etc.